Bom, eu acho que se eu fosse resumir quem seria o Anderson Isaac, eu diria que é um jovem sonhador, um jovem que, quando coloca uma coisa na cabeça, dificilmente tira, a menos que aquilo realmente seja impossível ou que fira os princípios. Poderia também dizer que é um jovem apaixonado por Deus, por minha família, pelo trabalho que eu faço, pela minha profissão, por produção de vídeos, né? E eu acho que também por histórias. Eu gosto muito de histórias, de contar histórias, de ver, conhecer pessoas com histórias interessantes. Eu acho que isso era o que resumiria o Isaac. Hoje sim, eu tenho um sonho muito grande e vou alcançá-lo, né? Mas ele foi construído no decorrer do tempo. E eu acho que é assim que acontece também na maioria das pessoas que vêm de uma família humilde, porque quando você não tem grandes recursos, os teus sonhos eles são instantâneos, né? São sonhos rápidos. Para quem às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, é trazer a comida certa para a família. Quem sabe ter aí a sua formação acadêmica, ou quem sabe casar, enfim. O meu era tudo isso e mais um pouco. Então o meu maior sonho é ter o meu projeto Voar. É um projeto de viajar o mundo, ajudando pessoas, contando histórias e ter aí uma parte bem filantrópica, que é de ajudar jovens a terem uma oportunidade, seja no estudo, seja numa viagem, seja num voluntariado, seja o que for. E ter aí a minha produtora audiovisual, que é com isso que eu iria fazer esse material. Eu sou do interior do Ceará, sou de Juazeiro do Norte, chamam de terra do Padim Padeciço. Até os meus 14 anos eu vivi com a minha família. Nós tínhamos uma vida difícil, vivíamos às vezes até mesmo andando bastante, se mudando bastante em uma coisa e outra. E quando chegou a oportunidade, em 2004, de sair de casa para ir estudar, eu não pestanejei e saí. Aos 14 anos de casa, fui para um internato chamado EDESA, um colégio no Espírito Santo, onde eu iria morar dentro do colégio, iria trabalhar e iria estudar também. Então a minha infância ela foi, sim, difícil, foi complicada, não tive uma infância como a maioria das crianças, então muito cedo tive que adquirir responsabilidades, cuidar de mim mesmo, cuidar da minha saúde, cuidar das minhas necessidades, mas Deus sabe, me levou na hora certa e me formou, né? Me ajudou a ser quem eu sou hoje. Claro, graças aos meus pais também e ao Senhor Francisco Arraes de Matos. O que mais me marcou na minha infância, eu costumo dizer que foram 3 pessoas e 3 momentos específicos, né? A primeira foi o vô Arraes, Francisco Arraes de Matos. Ele foi quem me deu a primeira oportunidade para conseguir tudo que eu consegui hoje. Em 2002 ele já tinha levado meu irmão para um colégio interno para estudar. E eu já esperava aquela oportunidade em 2004, quando eu completasse 14 anos, porque era só com 14 anos que a gente poderia entrar dentro de um internato naquela época. E ele conseguiu essa oportunidade e foi a partir dali que tudo mudou, né? Tudo mudou literalmente. Quando a gente quer algumas coisas e quer conquistar os nossos sonhos, a gente tem que ter em mente que sacrifícios terão que ser feitos. E naquele momento eu sabia que o primeiro sacrifício que eu precisaria fazer seria ficar longe da minha família. E foi o que aconteceu. Eu saí em 2004 de casa e até hoje eu não voltei. Não voltei para morar, né? Voltei para visitar. As minhas idas em casa sempre foram idas curtas, de 30 dias, de 2 meses, 1 mês, então sempre foi assim. Então eu sabia que a partir daquele momento eu teria que ter esse sacrifício. E isso dói às vezes, porque você tem coisas que você
não tem como não passar. Então hoje meus sobrinhos vão nascendo, eu não tenho oportunidade de vê-los porque estou longe, meus pais vão envelhecendo, também estou longe, meus avós, enfim. Mas eu sabia que eu teria que ter um sacrifício e esse foi o meu. A segunda pessoa que me marcou bastante e o segundo momento foi o meu pai. Quando eu recebi a proposta e eu aceitei de ir para outro local, ficar longe deles, eles vieram, conversaram comigo, perguntou se era isso que eu queria, que eles apoiavam, mas obviamente eles gostariam que eu estivesse sempre por perto. Mas ele me falou as seguintes frases que me marcou bastante. Ele falou: filho, e aí leu o versículo, né? Tudo que vier à mão para você fazer, faz-o conforme as tuas forças. Faz da melhor forma possível. Nunca diga não para qualquer tipo de atividade que você for fazer, a menos que fira os seus princípios. E ele finalizou dizendo assim: nunca se esqueça de Deus. E essa frase ela ficou marcada para mim para sempre. Faça o que você quiser, mas nunca se esqueça de Deus. E isso ficou marcado bastante para mim. Foi um momento muito especial na minha infância. Foi antes de sair de casa eu recebi essas orientações. E ao outro momento eu já estava no internato, já estava no EDESA, no colégio EDESA, estudando. E antes de sair de casa eu falei para os meus pais e para minha mãe, né? Mãe, eu só volto aqui quando eu estiver formado, porque é com isso que eu vou ajudar vocês. E foi assim que aconteceu. Eu só voltei depois de formado. Mas não foi simples assim, porque quando eu já estava dentro do internato, 6 meses depois eu já estava desesperado para voltar para casa. E eu ligava para casa e chorava e meus pais, acho que entravam em desespero também lá do outro lado da linha. E em dado momento eu disse: não, mãe, eu vou voltar. E aí veio a facada, né? Ela falou: Isaac, só uma coisa que eu tenho para te perguntar. Cadê aquele jovem que lá atrás disse que só voltaria para casa depois de formado? E assim como teve o silêncio aqui agora, eu também silenciei naquele momento, porque foi como uma facada. Eu tinha prometido, aquilo ali era um objetivo de vida, e eu desliguei o telefone na cara deles, mas porque eu tava chorando também. Desculpa. Eu tinha prometido para os meus pais que eu só voltaria depois que eu me formasse, porque eu queria ajudá-los. E eu não podia desistir naquela hora. Eu sabia que Deus tinha planos maiores para minha vida. Eu não podia desistir naquela hora, por isso que eu desliguei e segui em frente. E graças a Deus, Deus me deu a chance de conquistar esse sonho. Eu consegui me formar no ensino médio 4 anos depois. Consegui ir para uma instituição, graças a Deus e a alguns amigos, chamado NASP. Foi uma casa para mim também. Fiquei 4 anos lá como bolsista integral, foi uma bênção, foi outro milagre. Daria um filme essa situação do NASP, mas graças a Deus passei. Deus me deu a oportunidade de estudar lá, fazer a minha faculdade de jornalismo e conseguir me formar e dar essa alegria para minha família. Eu tive a bênção de ter os meus pais, a minha família, alguns outros da minha família, e tive também a oportunidade de ter o vô Arraes, que foi uma grande peça fundamental para tudo isso acontecer. E um dos meus melhores momentos de vida eu tive a minha família do meu lado. Eu tive o vô Arraes, infelizmente faleceu em 2017, mas
consegui fazer essa homenagem para ele, que foi de retribuir tudo aquilo que ele fez por mim em vida. Foi outro momento emocionante da minha vida, foi esse, quando eu estava subindo na parte da formatura e eu senti uma cutucada nas minhas costas, e quando eu olhei para trás, era o vô Arraes me cutucando com a bengalinha dele e com os olhos cheios de lágrima. E foi um dos melhores abraços que eu recebi na minha vida, porque eu sabia que tinha muito significado, tanto para ele quanto para mim. Para ele, eu acho que por ter conseguido ajudar um jovem a alcançar os seus sonhos e ver ali se concretizando. E para mim, porque eu tinha conseguido ajudar minha família, tinha conseguido me formar e tinha conseguido retribuir aquilo que fizeram por mim até ali. Desculpa. Mas eu sei que Deus tem um plano especial na minha vida. E é por isso que eu tenho o projeto Voar. Eu precisava, para montar esse projeto Voar, ter pelo menos um resumo de tudo da minha vida que eu passei até ali. E eu consegui, por meio da palavra Voar, tentar resumir tudo isso. Por gostar muito de viagem, de andar pelo mundo, por ter saído muito cedo de casa, então foi essa parte de voar mesmo, de viajar, de crescer. E o outro significado, se você separar a palavra voo, final das 3 últimas letras, e acrescentar A e S depois do ar, você vai ver que vai ter uma palavrinha aí, duas palavrinhas chamadas voar, voarrais, né? E esse é uma homenagem que eu tenho para esse homem que tanto me ajudou, que me ajudou a conseguir tudo que eu tenho hoje. E é por isso que nós decidimos fazer esse projeto. E é por isso que se Deus quiser, nós vamos conseguir. Para falar do projeto Voar, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, porque tudo começou por ser ajudado. Como eu já falei, recebi essa oportunidade muito cedo pelo Francisco Arraes de Matos, o vô Arraes. Ele dedicou a sua vida toda, daria um filme, um livro à história desse homem, porque ele não só me ajudou, mas ele ajudou outras pessoas. Além de ajudar jovens a estudar, ele também ajudava a criar e a construir igrejas, né? Então, ele tinha esse projeto e ele ajudou inúmeros jovens, e eu fui um desses jovens que conseguiu chegar até o final. E quando você é ajudado, você acaba por continuar esse ciclo. Então, meio que a minha vida toda eu fui ajudado por pessoas que eu poderia citar aqui, mas não vou correr esse risco, porque eu fui ajudado por muitas pessoas e sou muito grato a todas elas, e esse é o motivo de estar aqui, construindo esse projeto para que eu possa mostrar para essas pessoas também, ainda em vida, que o sacrifício delas em me ajudar também valeu a pena. E o projeto Voar, ele é mais ou menos isso. Ele é um projeto que vai ajudar outras pessoas. Eu vou unir os nossos dons, os nossos talentos, contar histórias e viajar o mundo, também conseguir valores para que eu possa ajudar outras pessoas a alcançar os seus sonhos e objetivos. Então, nós decidimos, eu e a minha esposa, que nós vamos dedicar a partir de agora, né, depois que tudo voltar ao normal, nós vamos viajar aqui a princípio pela Europa, começar aqui por Portugal, mostrar histórias de jovens e outras pessoas que também são voluntários e que levam a mensagem de Deus voluntariamente, e contar histórias. E ao mesmo tempo, com o nosso trabalho de produção audiovisual, produção digital, ter os nossos materiais, também vendê-los e conseguir os valores suficientes para também a gente poder ajudar outras pessoas. Nós temos uma comunidade muito grande, que é a comunidade adventista. Então, nós temos adventistas em todos os lugares do mundo. E esse vai ser o nosso principal apoio. Nós queremos visitar as igrejas, e se nós não pudermos dormir nas igrejas ou ter algum auxílio das igrejas, nós teremos o nosso carro para dormir,
mas a princípio a igreja e os nossos membros, principalmente os membros brasileiros, nós estamos confiantes aí que serão os nossos principais pontos de apoio nessa viagem. E o nosso desafio maior será esse, vai ser pegar um carro, entrar nele, sair estrada afora, visitando essas pessoas, contando essas histórias e ajudando a mais pessoas conhecerem a Deus, mais pessoas mostrarem o que Deus fez por elas e ajudar a apressar a volta de Jesus. Esse é um dos nossos principais objetivos, ajudar a apressar a volta de Jesus. E nós temos dons e talentos para fazer isso, nós vamos fazer isso e, para tanto, nós queremos também a sua ajuda. Eu criei um link, eu vou deixar aqui na descrição também, que é falando sobre o projeto, exemplificando tudo lá, para que você possa, de alguma forma, seja com qualquer valor, nos ajudar a conseguir tudo isso. Ainda precisamos comprar o nosso carro, precisaremos comprar alguns equipamentos de audiovisual e alguns materiais para a viagem, e você pode nos ajudar dessa forma, contando histórias como essa que lhe motivem a acreditar no que Deus pode fazer na vida das pessoas e, quer queira ou quer não, acredite no que a sua ajuda pode fazer na vida de outras pessoas. Imagine o quão importante vai ser ter o seu nome gravado na história de alguém. E essa é a minha história, é um pouco da minha história, nós ficaríamos aqui horas e horas para falar sobre ela, mas Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, e eu espero que Deus possa lhe abençoar muito, e se for possível, entre também conosco nesse projeto. Ajude-nos a salvar vidas, ajude-nos a levar o Evangelho a outras pessoas. O Projeto Voar tem um slogan, e o slogan do projeto é voar, porque voar faz bem. Um grande abraço para você e eu te espero nos próximos vídeos.